seconds. Tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri e estamos aqui para mais uma aula, a nossa quarta e última aula de gestão de perdas. Tivemos 3 aulas e estamos agora na nossa quarta. Então vamos dar início à nossa pequena aula e as nossas referências bibliográficas, onde a gente tira todas as nossas informações, é a nossa base, né? Aí são as principais bases. Também temos, só para recordar um pouquinho do que a gente viu lá na aula 3, nós vimos os custos dos acidentes, custo direto ou custo segurado, e o custo indireto e o custo não segurado. Então vimos onde estão localizados as nossas perdas, as perdas de um processo de uma maneira geral e ainda relacionado ao próprio acidente, principalmente ao que a gente está mais analisando. E só para não esquecer, as nossas aulas elas são bem simples, linguagem simples, direta e objetiva, que é para facilitar o entendimento, principalmente para vocês aí que querem uma informação rápida e direta, entender de algum determinado assunto, também para vocês que são estudantes da área de segurança do trabalho, que não são estudantes da área de segurança do trabalho, mas querem aprender, e também para todas as pessoas que queiram ter um pouquinho de conhecimento ou agregar um pouquinho mais de valor no conhecimento de vocês, tá bom? Essas aulas são bem simples e rápidas. Então, na aula e a nossa quarta aula, nós teremos aqui como programação as seguintes temas. Nós vamos ver um pouquinho da avaliação total das perdas no processo, de uma maneira geral, não só dos acidentes com perdas de lesões, entre aspas, viu, pessoal? Essa questão, quando eu falo assim, não só os acidentes com perdas humanas, é um aspas aí, porque assim, a gente sabe que é a parte mais importante da perda de um processo é a questão humana. Também nós iremos também determinação das perdas de acordo com a causa de origem, e vamos trabalhar um pouquinho aí do que é SAT, HAT, FAP, NTEP, tá bom? Então vamos lá. E vamos lá então. Controle de perdas, né? Segundo o título, a evolução das questões relacionadas à saúde e segurança ocupacional data da Revolução Industrial, onde a preocupação fundamental era a reparação dos danos à saúde física do trabalhador. Ponto. Olha bem, as questões relacionadas à segurança e saúde ocupacional data da Revolução Industrial, onde a preocupação fundamental, principalmente somente, entre aspas, de novo, a reparação dos danos à saúde física do trabalhador. As ações, atitudes ou medidas de prevenção começaram em 1926, através dos estudos de Harnisch, onde verificava-se os custos com as seguradoras para reparar danos decorrentes de acidentes e doenças do trabalho. Então, enquanto lá na Revolução Industrial, comecinho, no início, a preocupação era só reparar danos físicos, do trabalhador, e depois eles viram, através dos estudos de Harnisch, lá nos Estados Unidos, ele colocou que tudo dá perda. Se a gente não tomar cuidado, tudo vai ter perdas. Então é aí que começou essa base. Então, Frank Beard, que é esse cidadão, depois Frank Beard, um pouquinho adiante, propôs controle de danos, considerando o enfoque para a saúde e segurança a partir da ideia de que a empresa deveria se preocupar não somente com os danos dos trabalhadores, mas também com os danos às instalações, os equipamentos e a seus bens em geral. Então, Harnisch determinou que deveria de abranger um pouco, e ainda Frank Beard já propôs uma metodologia mais avançada. Então, John Fletcher, em 1970, ampliou o conceito de Frank Beard, olha bem que avanço, englobando também as questões da proteção ambiental, da segurança patrimonial e segurança do produto, criando o controle total de perdas. Então, se a gente falar em controle total de perdas, a gente está avaliando os conceitos de Harnisch, Frank Beard, e depois mais alguns conceitos aprimorados através do John Fletcher, a partir de 1970. Então, ele criou o controle total de perdas, o Total Loss Control, que é o controle total de perdas. Então, só para vocês entenderem, agora voltando na pirâmide de Frank Beard, então ele fez um avanço enorme nas questões para nos ajudar aí, o prevencionista, as pessoas que queiram trabalhar com prevenção de danos de uma maneira geral, mas também para quem quer só direcionar o seu olhar para uma parte, que no caso aqui acidentes de trabalho, a gente pode direcionar aqui, Os estudos de Beard, ele foi bem enfático que
quando se acontecia 600 incidentes, que eram aqueles acidentes que não tinham perdas ou danos de nada, não tinha dano nenhum. Acontecia o que também nesse período? Aconteciam 30 acidentes com danos materiais, acontecia também 10 acidentes ou danos físicos, com acidentes com danos físicos leves, que são aqueles pequenos arranhões, pequenos cortes, que a pessoa não fica tanto tempo afastada ou quase nem ficaria afastada. E também ele viu que nesse período aconteciam um acidente físico sério ou um acidente fatal. E ele entendia que a nossa atuação deveria, nesse caso, ser a base da pirâmide. Ou seja, atuar nos incidentes. Porque toda vez que eu atuo nos incidentes, eu não deixo evoluir esses acidentes para danos materiais, nem para danos físicos leves, nem para danos mais sérios. Então, se eu atuasse aqui, eu conseguia eliminar as perdas maiores. Então, ficam perdas muito pequenas ou irrisórias ou que não dariam tanto efeito no sistema. Então, para o prevencionista, todo acidente é um acidente de trabalho. Tudo aquilo que acontece de anormal de um processo, levamos em conta que aquilo lá é um acidente de trabalho. Pode ser que não tenha perdas materiais, pode ser que não tenha perdas ou danos físicos leves nem sério. Porém, é aqui que a gente tem que atuar na prevenção. Então, acidente de trabalho, para o lado prevencionista, é todo acidente que causa uma parada, tem uma perda material, humana, ambiental ou perda de tempo apenas. Então a gente tem que atuar em tudo isso. Então é os acidentes que acontecem que a gente tem que nós temos que... Então, pessoal, não é nada de novo nessa questão de perdas, né, das consequências danosas que o acidente de trabalho causa e também, analogicamente falando, até as doenças ocupacionais. Porém, na verdade, uma expressão acertada para a gente medir a incidência de perdas em um processo é basicamente fazer o quê? É perceber quando tem uma produção menor, né? Menor produção no período de observação, que se produz por causa do quê? Por causa dos fatos negativos que paralisam ou distorcem o processo, né? Que denominaremos aí acidentes, porque não haviam sido previstos. Então, como eu disse lá, tudo para o prevencionista, tudo é acidente, aqui ele já está dizendo também que distorcem ou paralisam um processo, independente se tem lesões ou não, o ideal é que se façam uma análise para verificar o que aconteceu, para a gente tentarmos resolver. E como que a gente faz isso? É fácil, no final do dia, ou até a metade do dia, a gente começa a perceber que alguma coisa não está andando bem, apesar de não ter nenhum evento danoso, né, com lesões. Você chega no PCP, ou alguém do PCP, na engenharia de produção, e pergunta: como é que está a produção até agora? Antônio, sempre chegava no pessoal e conversava com eles, perguntavam para mim entender. Aí eles diziam: Antônio, nós estamos até agora com 1 hora de paralisação por causa de uma máquina de embalagem lá na linha 2, então nós estamos com 1 hora de atraso na produção. E no final eu ia tentar entender e tudo mais o que aconteceu, para ver se não dava para tomar uma postura referente à segurança, ou até para dar algumas sugestões também para que aquilo não acontecesse mais. E no final do dia eu perguntava de novo: e aí, como é que foi? Então a gente recuperou, tinha uma perda de 1 hora, aí recuperou e passou 1 hora, também tem coisa errada, porque a gente quer que produza, mas de que forma foi produzido? Eles recuperaram essa perda de produção. Porque não é só produzir, a custo de quê? A modo de quê? Entendeu? A custo do trabalhador. Vamos entender o porquê. É lógico que às vezes eles se revezavam na hora do almoço, faziam algo mais lá que dava para tentar contornar e recuperar. A gente entende isso também. Tem que ser flexível para tentar entender todas as questões das áreas produtivas. Senão a gente está ferrado, né, nesse mundão aí. Assim, em geral, nós temos os fatores de eficiência de produção. Existe uma fórmula para isso, mas como a gente não está trabalhando com os cálculos, né, totais das perdas no processo, a gente vai só falar. Existe uma fórmula que é FEP igual a produção alcançada final com a produção programada. Então eu divido a minha programação final, que eu tive no final do dia, com aquela que eu tinha programado para ver qual foi a eficiência dessa produção.
E aí, né, pessoal, a gente também trabalha para determinar as perdas de um processo, a gente trabalha de acordo com a causa de origem. Então, nós temos diversas situações que causam as perdas num processo. Então, de acordo com as origens, os fatores humanos, está tudo relacionado ao trabalhador, que é o quê? Até o ausentismo ou absenteísmo, que é a ausência desse trabalhador, e tem tudo um porquê, ele ou ficou doente, ou ele foi um acidente que aconteceu, né? Quanto escalado para trabalhar. Para avaliar esse tipo de perdas, né, utilize-se o fator de utilização de pessoal, que é a relação entre o tempo efetivamente trabalhado e o tempo disponível para a execução do que foi programado, né? Então, por fatores humanos, a gente tem vários envolvimentos, principalmente os acidentes e as doenças estão relacionados com os fatores humanos. E a gente está falando de doenças, também pode os danos, os fatores psicossociais ou psicológicos ou emotivos, que estão diretamente na cabeça das pessoas, do trabalhador. Por controle de qualidade, nós também temos, conseguimos determinar as nossas perdas por controle de qualidade. Como que faz isso? Então, por controle de qualidade, a gente considera o seguinte: tem X% de recusa por controle de qualidade. Ter-se-á que perda a este fator, então será de tantos por cento. Não é verdade? Então, se eu tinha que produzir 100 peças por hora e eu tive uma recusa de 20% dessas peças, então eu estou com algum problema no meu por qualidade. Mas aí eu tenho que descobrir que essa questão de por controle de qualidade também pode estar envolvido lá com os fatores humanos por erro. Acontece. Ninguém é de ferro, né? Somos máquinas e as máquinas também falham, independente disso. Nós também temos paralisação por equipamento, né? Por paralisação de equipamento, os danos, então, tá tudo aquilo que é relacionado ao equipamento. Deve ser lembrado aqui, né? Deve ser lembrado que quando existem várias linhas de equipamentos em série, será diminuída a perda ocorrida na linha anterior, naquela que estiver sendo calculada. Então, nós temos as perdas relacionadas à paralisação dos equipamentos e o porquê que eles ocorrem. Então, uma das maneiras que as empresas buscam alternativas, né, é o TPM, aí, os projetos de manutenção, aqueles de manutenção preventiva e preditiva, que dá respaldo para que os equipamentos não parem e nem façam com que o trabalhador se exponha a situações de risco. E, juntando tudo isso, nós temos as perdas totais, que é o quê? É tudo aquilo que a gente viu, somado tudo aquilo que a gente viu, é que vai dar essas perdas totais. Tudo aquilo que possa ter tempo parado por equipamento, que tanto deixou de produzir, porque ficou parado, por qualidade, se eu perdi 20% de peças ou de produtos numa determinada linha, quer dizer que eu tive 20% de prejuízo naquela linha. E junta tudo, 20%, que é a matéria-prima utilizada, a energia elétrica, a hora do trabalhador. É um cálculo horrendo, vai longe. Mas também os fatores humanos, que é tudo aquilo que fica afetado. Se tem um acidente, a máquina fica parada, aí está relacionado uma coisa com a outra, né? Paralisação do equipamento com a parte do lado de fatores pessoais. Então veja que está tudo interligado. Então, se a gente tentar conseguir trabalhar uma após outra, de repente a gente consegue eliminar essas falhas e, consequentemente, não ter tantas perdas ou não eliminar as perdas. Então, as perdas totais são a soma disso tudo, né? Tudo aquilo que a gente viu até agora. E agora nós vamos entrar num assunto aqui interessante. Lembrando que no futuro a gente faz umas aulas somente desse assunto que a gente vai entrar agora. Porém, como ela faz parte das aulas de prevenção de controle de perdas, a gente vai falar um pouco mais sintetizado e mais simplificado aqui um pouco para não pesar demais. Então nós vamos falar sobre agora SAT, RAT, FAP e NTEP. O SAT é o seguro de acidente do trabalho. O SAT, pessoal, custeia a aposentadoria especial e todos os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Então esse SAT ele é devido de acordo com a classificação KNAI da empresa, né, que são classificados na atividade de risco leve, médio ou grave, e que corresponde a alíquotas de 1, 2, 3%. Então, se eu sou de risco leve, eu vou pagar 1%, se eu sou de risco médio, eu vou pagar 2%, se eu sou de risco grave, eu vou pagar 3%.
sobre toda a folha de pagamento. Olha, considerados responsáveis por acidentes de trabalho. Então, quem que é o responsável? As empresas. Então, se ela for considerada responsável, ela tem que arcar. Ela tem que pagar esse, mesmo que ela não aconteça acidente, ela vai pagar esse seguro. Que é o seguro acidente de trabalho, ou SAT. E, além do SAT, nós também temos o quê? O RAT. Antes de mais nada, vocês guardem o que é o SAT aí, viu, pessoal? 1, 2, 3%, que é o seguro obrigatório. Impreterivelmente, mesmo se eu não quiser, eu vou pagar, porque senão eu sofro sanções. Então, o SAT é isso. E o RAT é o risco ambiental do trabalho. Se refere à alíquota adicional do SAT e custeia a aposentadoria especial, em conjunto com parte do SAT. Essa alíquota deve ser informada no CEFIP. É devido a essa aqui, enquanto aquela é um valor que tem que pagar para todo mundo, aqui ele é um valor que é apenas para as pessoas que têm exposição aos riscos ambientais de trabalho. Então ela vai variar, né? Por exemplo, se o meu risco, se os riscos inerentes à minha atividade for, me dá direito de uma aposentadoria especial com 15 anos de trabalho, né, a empresa vai ter que pagar 12%. Se for de 20 anos de trabalho e eu consigo me aposentar, a empresa paga mais 9%. E se for de 25 anos, a empresa vai pagar 6%. E aí porque é como se fosse o complemento para que as aposentadorias especiais possam ou pudessem, não sei se ainda não dá para, está dificultoso, mas ainda existe essa possibilidade de se aposentar, especialmente sem ter que completar lá 35, 40 anos de registro. Tudo bem? Então, SAT é o seguro obrigatório, independente de tudo, é 1, 2, 3%, né, dependendo da onde a minha empresa o KNAI da minha empresa se localizar ali. E o RAT é o risco ambiental do trabalho, que daí também tem mais uma porcentagem que as empresas pagam. Enquanto lá é para todo mundo, aqui é apenas para aquelas pessoas que, em cima da incidente daqueles trabalhadores que estão expostos a riscos ambientais, conforme descrito lá na NR15, né? Então tá aqui, ó. O que isso significa? Então, por exemplo, 12% vai ser para quem tem direito a trabalhar 15 anos apenas. Aqui o 9%, né, é para aqueles que têm que trabalhar mais 20 anos. E o de 6%, que é esse carinha aqui, para querer trabalhar 25 anos. Isso aí dependendo da atividade a qual a cada pessoa é eletricista. Lembrando que a gente está falando aqui de eletricista, está falando daquela pessoa que está exposta a ruído, que está exposta a radiações, pressões hiperbáricas ou hipobáricas e tudo mais. Tá bom? Então nós vimos RAT e SAT. SAT e RAT. E o FAP. Tudo agora é só porcentagem. Então, ó, o RAT, o SAT, seguro, 1, 2, 3% acima da folha de pagamento. Para todo mundo, independente. É por KNAI, então a empresa que está enquadrada naquela classe, ela vai pagar 1%, naquela outra 2%, naquela outra 3%, independente de qualquer coisa. E o RAT é o risco ambiental do trabalho, que a empresa paga uma porcentagem a mais em cima daquelas pessoas que têm exposição a riscos ambientais de trabalho. Tá bom? Então aquilo é variável também de acordo com a quantidade de gente que você tem que está exposto a determinados riscos. Agora, este aqui é o que onera as empresas. Porque esse aqui, ele não é que eu vou ter que pagar todo ano a mesma coisa. Ele é dinâmico, ele vai ter uma variação de acordo com a quantidade de acidentes que acontece na empresa onde eu trabalho. Então, FAP varia anualmente, é calculado sempre sobre os 2 últimos anos, de todo o histórico da acidentalidade e de registros acidentários da Previdência Social, por empresa. O fator incide sobre as alíquotas das empresas que são divididas em 1.301 classes, ou subclasses, né, do KNAI. O multiplicador varia de 0,5 a 2, ou 0,5, 1 e 2, considerando a gravidade, frequência e custo. O que isso quer dizer, Antônio? Então, quando a gente fala em frequência, a gente está falando lá nas aulas de estatística de acidentes, a frequência está relacionada à quantidade. A gravidade é quanto esse cidadão fica afastado.
eu posso ter pouca frequência, mas uma gravidade gigante. Então, e quanto isso custa, né, para a Previdência e para a sociedade de uma maneira geral. Então, quanto mais grave o acidente, vai ser multiplicado por esses valores aqui. Então, imagine que eu pago 1%, mas eu tenho um acidente grave na minha empresa, e eu vou ser multiplicado aqui por 2. Então, eu pago 1, vai para 3. Olha, é grande, é muita coisa. Porém, eu posso pagar, né, eu posso aumentar, se for de 2, posso para 6. 6% em cima do fragmento, imagine bem aí. É dinheiro pra caramba. Então, isso também dá base para a gente poder também entender lá fazer os nossos relatórios também quando a gente começa a cair, começa a perceber, vai entrar lá e ver que está caindo o nosso FAP, nós aproveitamos e também mostramos nosso trabalho. No ano, comparado com os 2, 3 últimos anos, o nosso FAP foi de X e esse ano caiu 0,5%. Isso é fantástico. Na folha de pagamento, 0,5% é muito. E até menos que isso. O ideal é que o nosso objetivo sempre tem que ser 0 acidentes. É zerar. Mas quando a gente não consegue por N fatores, a gente tenta pelo menos ir diminuindo de acordo com aquilo que nos dá menos gastos para ajudar a empresa nesse desenvolvimento. E só para vocês finalizar a questão do FAP, o FAP todo mês de setembro, você entra lá no site da Previdência, o FAP Web, faz o levantamento da empresa lá conforme como que está, onde você for trabalhar, faz todo o levantamento, verifica quanto que está a relação dos acidentes e verifica se todos aqueles acidentes realmente a empresa reconhece como acidentes, porque de repente, por algum momento, a empresa, um funcionário se afastou, daí ficou mais de 15 dias e o próprio INSS, lá na hora da perícia, o perito acaba tendo dado o nexo causal. E aí se transforma num acidente em que a empresa não está reconhecendo. Então, setembro faz o levantamento e até novembro para fazer o quê? Para fazer toda aquela questão de pedir dizer que não reconhece aquele acidente ou aqueles acidentes, né? Que a gente faz esse procedimento aí a partir de até novembro. Por quê? Porque existe aí o impacto do FAP, né? Duplicação de até 100%. O que era 1 vai para 2, pode ir para 2, o que era 2 pode ir para 4 e o que era 3 pode ir para 6. Também existe, se eu conseguir diminuir, né? De 1 pode ser 1,5 e de 2 pode ser 1, de 3 pode ser 1,5. Então, tem essas possibilidades também. E o NTEP, só para complementar. Então, o FAP, ele é um imposto, ele é inserido em cima do SAT, a mais no SAT, né, um fator de multiplicação, e, não é verdade? Enquanto o SAT ele é fixo, o FAP ele é variável. Ele é variável de acordo com o número de acidentes, gravidade dos acidentes e quanto custa esses acidentes durante um determinado período. E o NTEP, ele é o que? A relação estatística epidemiológica que se estabelece entre o Código de Doença, que é o CID, né, Classificação Internacional de Doença, e o setor de atividade da empresa, KNAI da empresa, com base na série histórica dos benefícios que eles fizeram o levantamento em 2000 e 2004, né, que o INSS fez. Assim, é presunçoso, né, presume-se ocupacional o benefício por incapacidade em que o atestado médico apresenta um código de doença, que tem relação com o KNAI da empresa empregadora do trabalhador. O que isso significa? O trabalhador fica afastado aí um mês, com 15 dias a empresa vai arcar com o atestado, o afastamento dele. No 16º ele vai lá, agenda uma perícia, o perito vai lá, pergunta, o que você faz? Sou soldador, por exemplo. Sou soldador. Aí ele linka a atividade, ou o cargo da pessoa, mas aí vê onde ele trabalha, que de repente é uma metalúrgica. Então esse perito ele não precisa de muita coisa, né? Ele olha lá, entra no site, não tem CAT aberto, ele dá como nexo causal, nexo técnico epidemiológico previdenciário. E aí o que acontece? A empresa não dá a mínima, lá naquele período de contestação, que começa até novembro, vai de setembro a novembro, período de contestação, se ela não contestar, vai ter que pagar mais, porque de repente é alguma coisa que não aconteceu lá. Porque não é porque eu sou uma empresa metalúrgica, eu tenho um soldador,
que eu vou ser causadora de doenças, né? Então eu tenho que contestar, dizer que por algum motivo essa doença não está relacionada ao trabalho que é executado por aquele cidadão. Bom, então é imprescindível a gente fazer toda essa verificação do FAP no período de setembro. Tá bom, pessoal? Então é um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês de controle de perdas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Breve estaremos com mais aulas aí, mas as nossas aulas de controle de perdas a gente finaliza por aqui. Um abraço, tá bom? Antes de mais nada, não esqueça lá de entrar lá no nosso canal, se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar o sininho para que vocês consigam receber aí as notificações de novos vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima.